Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, como foi dito semana passada aqui pela pastora Érica, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem, né? Semana passada a gente estava conversando aqui, né, seu Zeca, que nós temos que estar com a nossa mente, os nossos pensamentos voltados para o céu, para o Senhor. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra, amém? Amém. E como peregrinos, Deus ele quer que vivamos em santidade. Arruma essa terra prometida. Não é verdade? Desde os patriarcas, desde Abraão, Deus ele prometeu o que é uma terra prometida. Deus ele foi, olha, eu vou lhe dar uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. Mas dali, Abraão sem santidade, se os patriarcas sem a santidade não iam conseguir chegar até essa terra prometida. Moisés sem santidade não ia chegar até a terra prometida. Irmãos, e conosco é a mesma coisa. Precisamos chegar até o final em santidade. Em santidade. Se eu pudesse definir santificação, né? Definição de santificação, né? É tornar na prática aquilo que já foi posicionado. Aquilo que já foi posicionado. E nós, como cristãos, você tem se posicionado diante de Deus em relação à santidade. Eu preciso ser santo. A palavra de Deus fala: sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem santidade nós não poderemos ouvir a voz de Deus para dizer: olha, continua por aqui, não segue por ali, vem por esse caminho. E aí a gente pode até dividir a santificação em 3 tempos: a santificação passada, a santificação presente e a santificação futura. Santificação passada por quê? A santificação porque nós cremos, outrora nós cremos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós confiamos a nossa vida em Jesus, amém? Amém. Aleluia. E através de Jesus, Ele levou na cruz. Nós fomos ali, naquele momento ali, tudo que era para nós pagarmos, Ele pagou. Ele pagou por nós. Os nossos pecados foi removido através da morte substitutiva de Jesus. O que é substituir? Ele substituiu a minha vida e a sua vida. Então, a santificação passada é isso. É eu crer lá atrás em Cristo e também sermos os nossos pecados serem removidos através da morte de Cristo. E a santificação presente é a minha vida cotidiana, é o meu caminhar, é o meu deitar, é o meu levantar com Deus. E aí nessa sequência, dia após dia, nós sermos o quê? Nós aprendermos a ser vitoriosos em quê? Nas tentações e nas provações. Amém, Senhor, amém. Essa é a santificação presente. Precisamos, dia após dia, vencermos as provocações de quê? Das tentações, das provações, para que não venha nos seduzirmos e cairmos no pecado. E a santificação futura, ela será plena, ela será completa em Cristo, em glória, quando nós estivermos
quando nós estivermos com Ele. E aí, naquele momento, todo pecado, ele será o quê? Destruído. E Amém. nós viveremos essa vida Aleluia. eternamente. Amém. A morte não existirá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos nessa terra, como eu já falei. Vamos começar lendo esse versículo só para a gente ver Pedro falando, 1 Pedro 2,11. Somos peregrinos, estamos rumo ao céu. Aleluia. Se eu levanto e vou para o trabalho, meu pensamento tem que estar em Deus. Se eu vou até para um estádio de futebol, que nem, né? A gente vai de vez em quando, eu tenho que estar ligado no céu. A minha mente, os meus pensamentos têm que estar em Deus. Eu tenho que estar conectado. Então Pedro aqui ele vai dizer: amados, exorto-vos como a peregrinos, aquele que conhece o seu ponto de partida. O peregrino é o seguinte: é aquele que conhece o seu ponto de partida e qual caminho precisa percorrer para chegar ao seu destino final. Esse é o peregrino, irmão. Você conhece o ponto de partida, o dia que Jesus entrou na sua vida, na nossa vida, e aí começamos a caminhar, e aí o nosso destino final. Isso é o peregrino. O peregrino ele entra numa cidade e sai em outra, e ele tem um destino final, querido. Ele entra numa cidade, daqui a pouco fica lá, e daqui a pouco ele sai e vai para outra. É assim. Então Pedro ele está dizendo aqui: amado, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, das vontades, dos prazeres que vão nos levar a pecar diante da tentação, as quais combatem contra a alma. Lá em Colossenses também 3:2, Paulo ele vai dizer, pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas do céu. Colossenses 3:2. Pensem. Você vai estudar? Pense nas coisas do alto. Você vai fazer uma refeição? Pense nas coisas do alto. Você vai ver uma programação, vai fazer alguma coisa? Pense. E não nas que são terrenas. Pensai nos objetivos do alto, como está ali, e não nas coisas terrenas. Aleluia. Amém? E estamos caminhando, querido. A igreja, você está caminhando até essa terra prometida. E aí, tem duas coisas que eu quero chamar a tua atenção aqui, que acompanha o homem, vai nos acompanhar rumo até essa terra prometida. Uma se chama pacto ou aliança, e a outra se chama, sabe o que? A presença. Daqui a pouco nós vamos aqui cear em memória de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Então, pacto, aliança. Jesus ele fala que ele é o que? Eu sou o novo pacto, a nova aliança. E a presença, ele fala, olha só, eu não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essas duas coisas seguiam os patriarcas. Seguia na sarça ardente, seguia Moisés. Amém? Amém. Lá em Gênesis 17:7, Deus ele já vai e fala com o primeiro patriarca Abraão. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 7, em Gênesis 17, ele diz o seguinte: estabelecerei a minha
aliança entre mim e ti. 17:7. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração. Uma aliança perpétua para eu ser o que? O teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti. Darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. Olha aqui, estrangeiro. Peregrino. Toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: olha, quanto a ti, obedecerás a minha aliança. Querido, preste atenção. Nessa nossa caminhada, nós temos que obedecer à aliança do Senhor. Aleluia, Senhor. Se você quer chegar até o destino final, você precisa estar ligado e obedecer à aliança. Então, quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os dos sexos masculino, olha só, entre vós deverão ser circuncidados. Querido, aqui a aliança tem que ter derramamento de sangue. É por isso que Jesus, ele teve que derramar o seu sangue para trazer reconciliação entre o homem e Deus. Amém? 11 fala: farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Logo tomou Abraão seu filho. Aqui, tá, amém? Então, existem essas duas coisas que acompanham o homem rumo à terra prometida: a aliança e a presença, a arca da aliança. A gente vê que depois que Moisés ele sai do Egito, ele vai com o povo, eles constroem a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, para continuar, para guiar, para fazer menção, para eles sempre perceberem que, quem me guia, quem guia você é a presença, é Deus. Dentro do pacto da aliança, da obediência a Ele. Amém? E aí, a gente vai andando na Bíblia, a gente vai ver que Moisés, querido, se a gente repara desde lá de trás, os patriarcas, Moisés rumo à terra prometida, até chegar em Josué. E aí, lá em Josué, a gente vai ver que eles atravessam, o Rio Jordão com a presença de Deus, com a arca. Lá em Josué 5, a partir do versículo 2, vamos acompanhar aqui. Amém? Você está entendendo que nessa caminhada você tem que andar em santidade, senão você não vai conseguir chegar até o final. A marca do sangue, a aliança, o pacto tem que estar na sua vida. A presença de Deus tem que estar na sua vida. E agora, o que acontece? Moisés passa o cajado para Josué, passa a bola para ele agora. Josué, continua a peregrinação, continua a caminhada com esse povo até a terra prometida. E a partir do versículo 2 vai dizer o seguinte: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Por quê? Porque todo o povo que foi circuncidado lá no deserto morreu,
e surgiu uma nova geração que precisava. Porque, queridos, deixa eu te falar aqui, durante essa caminhada até o céu, vão surgir obstáculos, vão surgir gigantes, vão surgir influenciadores do mal para te bloquear, para te parar, para te paralisar, para te trazer medo, para te trazer dúvida. É por isso que nós precisamos de santidade, para que no momento de um rio Jordão, no qual, como é que eu vou atravessar? Deus, Ele vai te fortalecer e vai dizer para você: vai, porque eu estou contigo. E aí você vai. Quando tudo apertar, você vai, continue com a tua caminhada, porque eu estou contigo. Então, nesse momento aqui, Josué, ele prepara facas ali e circuncida, ele renova, vamos dizer assim, o pacto, a aliança com o povo de Israel. Josué, versículo 3, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeade Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Amém? Então, querido, coloca isso em mente, tenha isso em mente. Você está dentro de uma nova aliança. É por isso que a gente precisa dar glória a Jesus. É por isso que a gente tem que falar: Jesus é o nosso maior prazer, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Dizer como Paulo diz: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo nessa carne, eu vivo na fé, eu vivo na confiança nele, eu vivo nesse novo pacto. Então, o que acontece? Foi renovado. E aí, pulando lá para o versículo 13 do mesmo capítulo, Josué 5, a partir do versículo 13, agora o que acontece? Estando Josué já perto de Jericó, por isso que é importante, irmã Laíde, é importante a gente viver em santidade, a gente viver em renovação com Deus. A gente está perto dele, porque quando aparecer as dificuldades, agora o que acontece? Eles venceram o Rio Jordão. Agora surgiu um novo obstáculo, Amanda, que é o que? Jericó. Os teólogos dizem que as muralhas de Jericó estavam a passar carros de ferro, aquelas carruagens por cima, carruagens, de tão larga que era elas. E eu fico imaginando aqui, nesse texto, quando fala: estando Josué já perto de Jericó, ele olhou para cima, né? Eu fico imaginando assim, Josué olhando de longe Jericó e olhando aquelas muralhas. Mas só que a visão dele é outra, é diferente. Por quê? Porque ele santificou, ele estava preparado em Deus para ele ver aquele obstáculo não como um obstáculo. E aí Deus, ele faz uma coisa tremenda quando a gente vive em santidade, quando a gente vive na presença dele. A Bíblia diz aqui que ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando o quê? Uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe. Josué perguntou: viu aquele homem com uma espada desembainhada já na mão? E ele pergunta: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí aquele homem responde: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade
de comandante do Senhor dos exércitos. Aleluia, obrigada. É aí no momento mais difícil, irmão Zé, que o Senhor ele se apresenta. E aqui, né, como a pastora Érica gosta de falar, Deus ele faz o que? Uma teofania. O que é uma teofania? Jesus ele se apresenta perante, né, uma forma corpórea. Isso significa teofania. Amém? Amém. É isso que acontece, Amanda, quando a gente está perto, buscando a Deus, está em santidade, o próprio Senhor ele surge para o quê? Para nos direcionar, para não ficarmos com medo do quê? Dos obstáculos, das impedâncias, das resistências que surgem, ou interna ou externa. Amém? Amém. E aí, nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué, o que ele fez ali naquele momento? Ele prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Deixa eu te falar, se fosse um anjo qualquer, ele não ia adorar. Só o Senhor adorarás. Nenhum anjo ele permite ser adorado, amém? É por isso que aqui o próprio Jesus ele aparece. E aí naquele momento ali, Josué ele percebe, e aí ele se prostra em adorar. Ele se prostra com o rosto em rendição. Então no meio das provocações, das resistências, e quando o Senhor aparece, a gente se entrega a Ele, a gente se prostra e adora. Mesmo com cadeias, aqui preste atenção em mim aqui, mesmo quando você está em cadeias como Paulo e Silas, eles faziam o que na cadeia? Eles adoravam. E aí, não temos, calma aí, eu vou fazer. Então quando você se prostra diante de Deus, as cadeias caem. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está à frente da sua batalha. Amém. E Ele te garante a vitória. Então, o que acontece aqui? Josué ele se prostra com o rosto em terra em sinal de respeito. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Josué, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Está vendo porque a santidade ela é importante? A santidade ela é importante. É importante nós estarmos separados para Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A santidade é você estar separado para Deus e separados do pecado. Aprendeu essa daqui? Separados para Deus e separados do pecado. Se você não tiver nessa maneira, Deus não vai nem mandar você tirar as sandálias. Vai logo te fulminar, mas vamos chegar lá. E aí, a gente pula para Josué capítulo 6. Vamos pular agora. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Capítulo 6, o que acontece? Josué e seu exército todo ali, Israel, vence as muralhas de Jericó. Vence a cidade. Deixa eu te falar, a cidade de Jericó, as muralhas eram um obstáculo. Porque é o seguinte, você está numa caminhada com Deus. Os obstáculos vão vir, eles vão ter que cair para você continuar a tua peregrinação até a terra prometida. Amém? Amém. Então, Jericó era um obstáculo. A cidade de Jericó, as muralhas eram um obstáculo. E aqui, Deus já tinha dado a vitória. Amém. Deus já tinha dado a vitória. E aí aqui chega nesse versículo
17 do capítulo 6 diz o seguinte: a cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe, na verdade aqui, Deus ele dá ordem. Deus ele dá ordem para entrar e destruir. E aí Deus ele começa a falar o que? Olha só, vocês separam os despojos para mim, consagra para mim. Então aqui nesse momento ele começa, começa a dar diretrizes para ganhar a batalha, para derrubar aquilo que estava impedindo do povo continuar a ir à terra prometida. Então a cidade, contudo, que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões. Aí aqui Deus lhe vem falando, mas olha só, o 18: mas fiquem longe das coisas consagradas. Preste atenção nisso, que aqui é muito importante, vocês vão entender o que eu estou querendo passar para vocês, que Deus quer nos ensinar aqui nesta noite. Então, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. 19. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Deus ele precisa de ouro, de prata? Deus ele precisa disso? Deus precisa de poder dos homens? Não. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Isso aqui significa despojo. Então, o seguinte: quando o exército ele vai e guerreia contra outro e vence a batalha, ele pega e cata os despojos. Deixa eu te falar o que significa isso aqui, despojo, sabe? Isso aqui é o meu entendimento, tá? Deus falou isso comigo. O despojo significa glória e honra. E deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que significa isso? Muitos de nós, quando vencemos uma peleja, alguma coisa, fui eu que passei no concurso, eu que consegui. Isso é pegar o despojo, isso é pegar a glória de Deus, e ele não divide isso com ninguém. E aqui ele é bem claro, em falar isso. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro, toda a glória não é minha, são sagrados e pertencem ao Senhor. E aí ele fala no 18: fiquem longe disso. Satanás caiu por causa disso e queria glória para ele. Foi expulso, porque senão serão destruídos, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça. Vocês estão entendendo aqui? No meio dessa tua caminhada, no meio da nossa caminhada, querido, a santidade, ela tem que vir. E quando você conquista, tira os obstáculos, não é pela tua força, não é mérito seu, meu, dá glória a Deus. Não é isso? Paulo fala que por meio dele e por ele são o quê? Todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele. Amém? Agora aqui começa a minha palavra, que é o seguinte: o oculto que traz a destruição. Aleluia. No meio de uma caminhada dessa, a gente... E aí acontece algo no meio dessa caminhada, do seguinte: Josué,
ele, vamos dizer assim, que ele consegue ali com o povo conquistar, né, passar, atropelar uma situação enorme que era Jericó. E aí a caminhada tinha que continuar, irmãos. Porque existiam, Amanda, outras cidades para ser conquistadas até chegar a Canaã. E aí pinta na frente um obstáculozinho pequeno. Irmão, nós somos iguais. Quando existem, irmã Laíde, situações enormes, a gente vai logo para o joelho, a gente vai para o jejum, começa a meter bronca na oração, Deus fala comigo, a gente começa, o nosso coração começa a ficar apertado. Aí agora, quando começa a vir problema pequenininho, a gente descansa. E aí Josué descansou. Josué descansa. E aí ele manda os espias. Olha só. Outrora não. Outrora ele santifica, né? Quando ele viu lá Jericó, não, isso aqui está difícil. Vamos circuncidar, vamos renovar o pacto, santidade. Aí Deus vai e fala. Aí agora ele chega e faz o quê? Confia no homem, manda os espias. Porque não é só, ele pode até mandar os homens lá, mas ele, paralelo, ele tinha que fazer o quê? Continuar santificando, buscando, Senhor, como é que eu vou fazer com essa cidade? E aí voltam os espias de ter espiado mais uma cidade que era para eles passarem, chamada Ai. E a cidade era pequena, problema pequeno. E aí o que acontece? Os espias chegam e falam assim, Josué, não precisa ir todo mundo não, manda uns 2, 3 mil homens, e ali é galho fraco, vai se dar bem, ali a gente não precisa, e deixa o restante descansando. Ao invés de Josué orar e pedir ao Senhor, vamos ver o que Deus vai falar, né? Para poder, irmãos, a nossa vida é assim, mesmo com problemas, dificuldade que a gente pensa, não, agora eu vou resolver. Não faça isso. Deixa o Senhor resolver. Às vezes é uma questão pequena, mas o Senhor, Ele se importa. Aleluia. Ele se importa. E aí o que acontece? Só que, preste atenção aqui, só que na conquista de Jericó, homens pegaram a glória para eles. Um homem chamado Acã, ele vai e pega o seguinte. Vamos ler aqui. Amanda, abre aí Josué 7, a partir do versículo 19. Porque aí o que acontece? Antes da gente ler, presta atenção que olha para mim. O que acontece? Josué manda os 3 mil homens. E aí, no início da batalha, já cai 36 israelitas. Puf! De uma tacada só. Derruba 36 soldados. E aí continua o quê? Perseguindo. Continua perseguindo. Amém? E aí, derruba mais pessoas. E aí sai o que? Derrotado. Israel perde para uma cidade por um probleminha pequeno. E aí a Bíblia diz que o coração dos israelitas se derreteram como água. Se derreteram como água. Antes da gente ler esse texto, eu queria ler um outro texto aqui. Josué 7, né? Vamos ler versículo 6, 7 e 8. Diz o seguinte. Não, é capítulo 7, versículo 6 ao 8. Diz o seguinte: então Josué, olha só, depois dele ter percebido e viu a derrota, o que aconteceu? Eles perderam por um probleminha pequeno. Josué, aí o que ele faz?
Então Josué, com as autoridades de Israel, o que ele faz? Ele rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra. Não somos iguais. A gente vai com a nossa força diante de um probleminha pequeno e a gente vai, faz besteira, cai, quebra a cara e a gente agora vai para o joelho, né? Quantas vezes a gente já fez isso? A gente pensou que ia acertar e acaba a gente se dando mal. Vamos para o joelho, não tem como, tem que botar Deus na causa. E aí, então Josué, ele vai, rasga as vestes, prostra-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, né? E ali ele permanece à tarde, ali ele permanece um tempo com Deus, naquele momento ali. E aí, diz então Josué a Deus: ah, soberano Senhor, o que tu fizeste, Senhor, a gente atravessar o Jordão, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? É assim, quando a gente perde uma batalha, a gente fica se lastimando, e aí já põe logo a culpa em Deus. Deus é o culpado. Deus já está com as costas largas, né? Sempre é culpa dele. Ele começa a se lastimar. E aí no versículo 10, põe aí, mano, no versículo 10, o Senhor fala com ele o seguinte: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Deixa eu te falar, Deus não fala com ninguém prostrado, fechado num quarto. Levanta, embora. Por que tu está aí prostrado? Levanta, eu vou falar contigo, mas você tem que sair dessa tua prostração. Fique de pé, que eu vou falar contigo. Por que vocês perderam? Vou falar aqui com vocês. 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. 13. Vá, santifique o povo, que haja conserto, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. É por isso que vocês foram derrotados. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos. Preste atenção nesse texto, porque é muito forte. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Enquanto tiver pecado na nossa vida, enquanto tiver transgressão aqui dentro, nós seremos destruídos. Enquanto a aliança não for restaurada, o sangue, o arrependimento, não brotar, não colocar para fora diante de Deus, deixar: Senhor, eu pequei, eu escolhi, eu peguei a glória para mim, eu decidi agir conforme o meu entendimento, a minha experiência de vida. Ora, poxa, eu já tenho quase 60 anos, tenho já uma estrada, isso aí era fácil. Enquanto não tiver essa renovação dessa aliança, esse arrependimento, vamos ser destruídos. E não adianta, se o povo de Israel lá, que era um povo com mais de 60 mil, se botasse os 60 mil, ia cair todos eles diante de uma situação pequena, ia ser destruído. Amém? Amém.
E aí, voltando lá para aí em Josué mesmo, vamos lá para o versículo 19, porque aí, nesse momento, Josué ele já se quebranta, e aí o Senhor já fala com ele que tem algo que roubou a glória do Senhor, pecado no meio do povo. E aí vamos ver ali a partir do versículo 19. Então disse Josué a Acã. Deixa eu te falar aqui, sabe o que significa Acã? Acã significa perturbador. Perturbador, causar ou sofrer agitação, desequilíbrio ou desordem. É isso que significa. Cuidado para você não ser um perturbador de Deus. Cuidado para você não ser um causador de problema, de agitação, de desequilíbrio. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel. Faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste. Não o ocultes. 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei. Olha as consequências. Pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Deixa eu te falar aqui uma coisa aqui. Os erros que achamos mínimos nos levam a impedir a vitória nas pequenas guerras e termina em grandes desastres. Os erros que muitas das vezes achamos pequenos, mas isso daqui Deus está vendo. Ah não, Deus não está nem aí para isso, é tão mínimo isso. Nos levam a impedir vitórias nas pequenas guerras, mas traz um estrago enorme. Amém? 21. Quando vi, e aí Acã ele começa a falar ali, ó, poxa Josué, quando eu vi ali, eu cobicei entre os despojos. Olha só, o que eu falei do despojo? Eu roubei a honra e glória de Deus. Eu peguei uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, lá no meu íntimo. Olha só. E a prata por baixo dela. Deixa eu te falar aqui uma coisa. O ocultar os erros não imputa as consequências, não imputa as responsabilidades. Ah, foi a mulher que tu me deste, Senhor, por isso que eu comi o fruto. Deus passou o cerol. Você é culpado sim. Estou falando aqui de Adão, querendo jogar a culpa para Eva. Não imputa. As minhas ações, as minhas atitudes não vão imputar o meu erro. Não adianta jogo, não vou jogar as consequências para outra. Não vai tirar a minha responsabilidade, a tua responsabilidade. Então, 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo, nada fica encoberto para sempre. Um dia Deus traz à tona. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Os erros, queridos, traz vergonha. Os erros escondidos trazem vergonha. Assim como foi Adão e Eva, pecaram e depois queriam se esconder da presença de Deus. Tentaram se esconder. Onde vocês estão? A gente se escondeu aqui por causa da vergonha. O pecado traz vergonha. Amém? Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. Olha só, preste atenção nesse texto.
Porque agora Deus ele manda separar tudo, inclusive o despojo. É por isso que eu falei, Deus está interessado em ouro e prata? Não. Mas a glória sim. A glória e a honra é só dele. E aí, o que acontece aqui? Todo Israel com ele tomaram a cã, tomaram a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha. Os erros escondidos trazem consequência para aqueles que estão próximos de nós. Eu nunca vou esquecer, né, pastora Érica, aquela vez um pastor fazendo um trabalho de libertação, e aí chega, eu já falei aqui, já comentei isso, me chega lá na igreja aqui, trabalho de libertação, e chega uma mulher com uma criança no colo. Eu olhei para aquele bebê, eu falei, já está morto. Eu estava assim caído, a cabeça já caída, e levou lá para ele orar, e quando ele chegou perto, ele chegou e falou, a senhora é a mãe dele? Não. Então chama a mãe dele, que o problema dele, para ele ser curado aqui, está na mãe. Problemas nossos que influencia a outro, aqueles que estão próximos da gente. E aqui Acã teve que pagar filhos, filhas, bois, tudo dele. Tudo dele. Os erros escondidos trazem consequências para aqueles que estão próximos de nós. E aí levaram-nos ao que? Ao vale de Acor. Está lá escrito lá. Vale de Acor no hebraico significa tribulação. Traz disciplina e juízo. E aí vai ser um lugar também onde Ai lá na frente perdeu a guerra. Amém? Vale de Acor. Então, quando o pecado ele entra na nossa vida, domina a nossa vida, sai e ele faz a gente perder o rumo, nós entramos em aflições. E depois a gente vai saber o que está acontecendo comigo. A gente vai ficar lá perdidinho, sem saber. Lá em Oséias 2,13, não precisa abrir não, fala o seguinte: eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso. Aqui Oséias estava profetizando para Jerusalém, para Israel. Eu punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me. Afirma Yahvé o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor. Essa é a nossa esperança, né? Ainda bem que a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel para nos purificar de todo o pecado. Ele é fiel para nos purificar de todo o pecado. E voltando aqui para o versículo 25, já estou fechando, para a gente já pegar o gancho na Santa Ceia. Versículo 25 disse Josué: por que tu nos perturbaste? Por que tu trouxeste desgraça para nós? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. E para terminar aqui, Amanda, abre aí o Provérbios 28, 13. Queridos, deixa eu falar aqui para você, igreja amada. Andar com Deus não é brincadeira. Andar com o Senhor não é brincadeira. Aqueles que brincam com a santidade do Senhor provocam o juízo do Senhor.
Aqueles que brincam com a santidade do Senhor provocam a ira e a justiça do Senhor. E aí, Deus ele fala aqui, né? Quem camufla, essa versão é boa. Quem esconde, quem encobre, quem camufla os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu estou lendo aqui na NVI, que eu daria King James. Amém? Vocês entenderam aqui? Aquele que encobre, que nem Acã, aquele que esconde, que nem Acã, aquele que camufla, como está ali, que nem Acã, os seus pecados, não prospera. Não prospera. Mas os que confessam, como a gente viu aqui em Oséias, né? Ele transforma o vale de Acor. Ele alcança, ele encontra o que? Misericórdia. Amém? Amém. Que possamos, irmãos, de verdade, pensar nisso e viver uma vida de compromisso, de responsabilidade com o Senhor. Com o Senhor. Porque senão vamos ser abatidos no meio dessa nossa caminhada rumo ao céu, rumo à terra prometida. Porque o diabo ele veio para roubar, matar, ele veio para nos impedir. E quando a gente está baseado na aliança do Senhor, na presença dele, a gente vai até o final e a gente vai dizer como Paulo diz: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Amém? Glória a Deus.